Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está assistindo esse vídeo. Aqui é a professora Flora em mais um momento de partilha dos saberes. No nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a saída das grandes indústrias do nosso país e a repercussão disso no que diz respeito às questões trabalhistas e às questões econômicas. E para falar desse aspecto, eu trouxe o meu amigo Pedro Menezes e eu queria pedir inicialmente que ele se apresentasse, já que ele disse que estaria muito à vontade aqui, mas eu quero pedir que ele inicialmente dê um oi e se apresente aqui para o pessoal. Bem, gente, sou Pedro Carvalho, sou amigo de Flora, isso aí já basta, tem nada de currículo que seja melhor do que isso não, já está melhor. É isso, trabalhamos juntos, né, somos professores juntos e advogamos também no nosso dia a dia, então vai ser um prazer bater um papo contigo aqui, a gente trocar um monte de ideias. Ótimo, e como o Pedro falou, meu querido Pedrinho, nós vamos aqui falar no sentido das nossas experiências. Então, a minha especialidade trabalhista e ele na especialidade dele de direito público, principalmente direito financeiro, direito econômico. E é um tema que é muito peculiar, né? Porque tanto alimenta o emprego formal e aí favorece a proteção trabalhista, que já é tão prejudicada, quanto alimenta o aspecto público, né, o financiamento público, as questões previdenciárias e as questões tributárias também. Então, principalmente aqui a saída da Ford, que foi anunciada em janeiro, praticamente no iniciozinho do ano, que a Ford tem três indústrias, né, três fábricas espalhadas aqui pelo nosso país, uma em Taubaté, outra em Camaçari, na Bahia, e outra no Ceará, na cidade de Horizonte. Então, estima-se, segundo o cálculo do DIEESE, que com a saída com o fechamento dessas três grandes indústrias, nós perderemos aí 118 mil trabalhos formais, diretos e indiretos, né? Porque a gente sabe que o trabalho nessas grandes indústrias também alimenta uma cadeia de trabalho formal, no sentido de terceirização, de alimentação e serviços como um todo. Então, o prejuízo é em cadeia, assim como a decisão da grande indústria é em cadeia. E, no aspecto trabalhista, essa decisão é bem interessante, porque a própria organização estrutural do direito do trabalho, no sentido mais antropológico, sociológico, ele foi voltado para o setor automobilístico. A gente tem a linha de produção fordista, toyotista, e agora uma nova frente de análise do direito do trabalho, que é a uberização. Não que a uberização seja uma marca, mas é um fenômeno, né, junto com o trabalho em aplicativo desenvolvido em automóveis. Então, veja como é importante para o direito do trabalho essa questão do trabalho em linha de produção, do trabalho industrial e principalmente esse setor automobilístico. Então, para falar um pouco da importância desse setor para o mundo, sobretudo o Brasil, no caso da Ford, presente aqui no nosso país há 102 anos, eu queria ouvir um pouquinho Pedrinho nesse aspecto. Vamos lá, Florinha. Vê só, essa questão do Uber tá interessante, porque foi semana passada isso, que no Reino Unido, a justiça reconheceu o vínculo do motorista de Uber com a empresa Uber. Foi reconhecido lá no Reino Unido isso. E aí abriu uma discussão grande, né, agora nesse sentido. Porque o que é que se entende quando a gente fala de Uber, e inclusive o CAD, né, aqui a gente já atuou em relação a isso no CAD, ele entende o Uber como sendo uma plataforma de conexão. Então, ela vai conectar você que tem um carro e quer trabalhar, e eu, que não tenho um carro, ou não quero dirigir, e quero que alguém dirija para mim. Então, a Uber faz essa conexão, ela serve para essa plataforma, feito o iFood, né? Ele faz a conexão. E logo no seu surgimento, começou-se a discutir se haveria ou não um vínculo empregatício com a Uber.
E aqui essa adesão do CAD, era uma adesão até importante, porque ele reconheceu realmente como uma plataforma de conexão entre duas partes. E aí no mundo inteiro se debateu isso. E na Inglaterra, recentemente, eles foram e entenderam que há sim esse vínculo empregatício. E aí abre uma nova discussão. Se é um vínculo empregatício, o Uber ele tem que pagar uma remuneração fixa para o trabalhador, ou o trabalhador agora ele vai receber de acordo com os serviços que foram prestados. Então, se ele recebeu de acordo com os serviços que foram prestados, vai desconfigurar a relação trabalhista. E se ele recebe com valor fixo, vai desconfigurar a plataforma de conexão. Então, é um debate hoje que está sendo feito no mundo inteiro. E aí, na Inglaterra, ela potencializou esse debate com essa decisão. Então, eu acho um ponto bem interessante para o direito do trabalho se debruçar sobre isso. Inclusive, porque não é uma discussão que a gente fica presa só no Uber. É uma discussão que a gente vai pegar e vamos ficar presos também dentro de plataformas feito o iFood, por exemplo. E aí, eu até tinha notado aqui um ponto que eu até achei interessante, que eu vi foi um cálculo que um economista, Leonardo, ele fez, que eu achei um cálculo bem interessante, que ele fez em relação a trabalhadores do Rappi. Porque está dentro da mesma lógica, o Rappi, do Uber e tudo. Ele fazendo a seguinte questão. Ele mostrando, por exemplo, o seguinte, olha, um Rappi, ele ganha no mínimo R$ 6,90 por uma demanda que ela demora 30 minutos. Então, se ele trabalha 8 horas por dia, ele faz 16 entregas diárias. Ou seja, ele vai ganhar R$ 110 por dia. Se ele trabalha 25 dias no mês, ok? Ele vai ganhar R$ 2.750. E aí, esse cálculo dele foi um cálculo que a gente tinha feito lá atrás, na questão do Uber, justamente para saber quanto é que ganha um motorista desse de Uber. E aí ele fez esse cálculo, um cálculo bem simples, em relação ao Rappi, e mostrou o seguinte, que ao contrário do que muito se diz, você ganha mais com salário mínimo. Um motorista de um Rappi, ele ganha mais com salário mínimo. Ele trabalha no mesmo tempo um trabalhador 8 horas por dia, 25 dias por mês. Então, é um mercado que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque é um novo modelo econômico. Então, eu gosto de discutir esses novos modelos com um pouco de cuidado, no sentido de, primeiro, a gente identificar a questão da remuneração deles. Então, veja que é uma remuneração maior do que de um trabalhador comum. Agora, Pedro, eu tenho um problema seguinte, eu não tenho direitos trabalhistas garantidos a esses trabalhadores de Rappi, de Uber e etc. É um problema. Só que o que acontece? A plataforma, para que ela se responsabilize por essas demandas trabalhistas, ela fica totalmente inviabilizada. E aí eu venho uma outra discussão. Se ela está inviabilizada, ela vai deixar de operar no Brasil. Se ela deixa de operar no Brasil, aquele rapaz que tem a moto, que trabalha de Rappi, que consegue tirar 2.000 e poucos reais por mês, ele vai trabalhar como? Então, é uma discussão que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que eu sou apaixonado pela análise econômica do direito. Porque ela traz esse debate para a gente. É muito fácil, é muito simples eu chegar e falar. É uma precarização do trabalho, serviço de Uber, Rappi, iFood e congêneres. Tá bom. É muito fácil chegar e falar. A gente tem que garantir o vínculo trabalhista das plataformas com os entregadores. Tá bom. Só que é muito difícil você pensar o seguinte: as plataformas, qual é o incentivo que a plataforma vai ter para estar no Brasil? Nós agimos com base em incentivos. A economia, ela diz isso desde os primórdios. Então, eu tenho que dar um incentivo para essa plataforma estar no Brasil. Ah, não, Pedro, mas isso aí é a questão do capitalismo, ele só vez de explorar o trabalhador. Tá bom. Se não fossem essas plataformas, como é que nós estaríamos hoje no Brasil? Mas deixa eu te perguntar, eu também adoro esse assunto, inclusive eu estou estudando isso no doutorado, a gente pode conversar muito mais a fundo sobre isso, porque há também uma crítica quanto à forma de repasse de tributos, porque eles se consideram como serviços tecnológicos, mas são serviços de transporte, né, ambos, né, tanto a entrega quanto o serviço
de transporte de passageiros. Então, é um debate, assim, muito extenso, que a gente pode partir de vários aspectos, né? Mas, no que diz respeito ao incentivo, que eu acho que é um ponto comum para a uberização quanto para a industrialização, né? Ford, 102 anos no Brasil, inclusive chegou em 1919, no ano de instalação da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, né? Finzinho aí, Primeira Guerra, Verdade. e aí esse surgimento. Verdade. Então, 102 anos de investimentos. Nesses 102 anos, a gente pode até contar um filme, um romance, né, com um final não muito feliz, da relação formal do direito do trabalho, do surgimento do direito do trabalho e o modo como ele se encontra hoje. Porque nesse tempo, vamos falar assim, década, porque o Brasil viveu uma industrialização muito tardia, né? Nos anos 70, 80, a gente tinha uma estabilidade no setor privado, né? O setor privado possuía uma estabilidade, então não havia essa diferença tão grande de serviço público e quem trabalhava no âmbito privado. Então a Ford até isso se favoreceu né, não é nem discriminação, eu falo mais de incriminação do direito coletivo, do direito sindical, se favoreceu com a saída da estabilidade decenal, essa estabilidade que garantia, né? Se favoreceu com a reforma trabalhista, com esses novos postos, e ainda assim trai o país no sentido de fechar as portas e a promessa de, a partir de tantos incentivos, não fazer não fazer o que deveria, que era manter o trabalho. Inclusive, em Taubaté e nas outras fábricas, principalmente em Taubaté, 830 funcionários estavam com estabilidade da medida provisória para manter a redução de carga horária, para manter os postos de trabalho, né? Então, ainda está em discussão judicial aí se essa demissão coletiva, esse processo de fechamento. Mas o que eu quero te perguntar, Pedrinho, é essa devolutiva, é como que o Brasil, no sentido público, ele lida com essa trairagem, vamos assim falar, né? Foi muito bom, a festa foi boa, mas estou indo embora, de barriga cheia, né? Como é que o Brasil lida com essa trairagem? Veja, não é trairagem, é incentivo. Como eu estava dizendo, a questão das plataformas, eu tenho que dar um incentivo para essas plataformas estarem, porque elas geram renda. A mesma coisa na indústria automobilística. Elas precisam de incentivos. Só que qual é o problema quando a gente fala essa palavra no Brasil? A gente pensa já no seguinte: incentivos fiscais. Incentivo fiscal, porém, é péssimo. É péssimo. Por quê? Porque eu estou, na verdade, tirando um dinheiro que um dinheiro que é para ser utilizado, e posso até discutir isso depois, apesar de não concordar com essa frase que eu vou dizer, que é um dinheiro que é para ser utilizado em investimentos, etc, etc. Eu retiro esse dinheiro e dou para as indústrias. Só que quando eu dou para as indústrias, o que é que eu fiz com isso? Alguém vai ter que cobrir esse gasto. Quem é que cobre esse gasto? Eu, você, quem está aqui assistindo. É isso que acontece. E aí a indústria automobilística, ela foi uma indústria que ela teve inúmeras benesses. Para você ter uma ideia, somente no ano passado foi dado de benefícios para a indústria 1,6 bilhões. Em 17 anos, 17 ou 20 anos, foram dados mais 64 bilhões de incentivos para a indústria. Ah, Pedro, então é um absurdo o incentivo, né? Não. O incentivo, ele tem que saber ser utilizado. A saída da Ford, existem vários fatores que a gente pode discutir isso. O custo, o Brasil, ele é um deles. Isso é inevitável. Mas também existem outros fatores de estratégia da própria empresa. Não só da empresa, mas de todo o ramo automobilístico. Qual é o grande problema de incentivos? Eu cheguei nas indústrias automobilísticas e comecei a dar uma enxurrada de incentivos para elas, como você bem falou. Não só para elas, mas para todas as indústrias que giram em torno de uma montadora dessa. Então, quando eu dou incentivo, o que é que acontece? Eu quero vender meu veículo no mercado brasileiro. Eu consigo vender o veículo de duas formas. Primeiro, eu consigo vender o veículo
com base num grau de eficiência muito elevado da minha empresa. Então, eu consigo produzir mais, consigo produzir um produto melhor com um custo reduzido. Para a minha empresa, isso é ótimo. Porque eu vou ganhar escala de mercado, eu vou vender mais, eu vou exportar. Mas eu tenho outro fator. Eu posso produzir esse veículo com uma quantidade razoável, com uma tecnologia bem diferenciada, mas não com base na minha eficiência, mas com base em incentivos. Então veja que minha indústria ela não foi eficiente. A eficiência ela foi criada por esses incentivos. Esse que é o problema de incentivos. A gente fala muito de proteção comercial. O que acontece no mundo inteiro? Eu sempre vou ter um livre mercado, feito algumas pessoas falam por aí. Não existe livre mercado. Não existe. O que é que eu tenho? Eu tenho um processo de industrialização nos países desenvolvidos, você vê, Europa e Estados Unidos, principalmente, em que, nesse início desse processo de industrialização, foram dados incentivos para as empresas. Para quê? Para que elas, internamente, elas conseguissem elevar o seu grau de eficiência para que fossem competir no mercado externo sem a necessidade do auxílio estatal. Então, o incentivo ele gerou eficiência. Qual é o problema do Brasil? O incentivo ele não gerou eficiência. Veja, a Ford está aqui há mais de 100 anos. Qual é a explicação que você me dá para eu continuar dando incentivos para a indústria automobilística? Não tem explicação. Se eu dou incentivo é porque você é ineficiente. E se você é ineficiente, você não merece estar no mercado. Você vai ser substituído por outro mais eficiente. E não foi só a Ford que saiu, a Land Rover saiu, se eu não me engano, a Mercedes saiu também. Então, esse é um problema. As indústrias são ineficientes. Esse é um problema. E aí eu não posso pegar e jogar, feito eu já vi em discussões, a culpa nos direitos trabalhistas. Daí que eu lhe digo que é algumas coisas que a gente vem mudando de ideia. Eu não posso botar a culpa nos direitos trabalhistas. Eu não posso botar a culpa no governo. Eu tenho que botar a culpa porque em toda a política brasileira. A política estatal do Brasil era uma política dada por base em incentivos. Então, o que acontece? Qual é o problema do incentivo? Vai naquela velha crise que eu tenho da minoria organizada e a maioria desorganizada. A gente tende a achar que a maioria sempre vai preponderar. Isso é mentira. Quem prepondera é a minoria organizada. Que a gente tem o poder do lobby. Então, as indústrias automobilísticas, não só elas, mas vários setores industriais, quando eles são organizados, eles conseguem pressionar os governos para que todos esses governos deem incentivos para eles. Justamente para camuflar a ineficiência das empresas. E é isso que a gente vem vendo no Brasil em todos esses setores. E aí, qual é o problema disso daqui? Isso gera uma elevação da carga tributária para o trabalhador, principalmente dentro do ICMS. Eu quero que você veja o teu político dizendo o seguinte: vamos proteger as regiões mais pobres. Todos os políticos dizem isso. Vamos garantir os direitos, vamos mais pobres, vamos garantir renda. Isso é mentira. Eu crio o auxílio emergencial, e aí, para criar esse auxílio emergencial, eu preciso de recurso. Como é que eu vou pegar esse recurso? Se eu der incentivos para as empresas lá atrás. Eu vou aumentar o imposto, eu aumento o ICMS. Aí eu estou lhe dando lá R$ 150 de auxílio, só que os produtos que você vai comprar já subiram muito, porque eu aumentei toda a carga tributária. Sem discutir a questão do dólar, viu? Sem discutir isso. Então, esse é um problema que a gente sempre vem vivendo no Brasil. Isso não é governo Bolsonaro, não é governo Temer, não é governo Dilma, Lula, FHC, todos os governos passaram por isso. E nenhum governo ele tratou de debater isso. A reforma tributária que vem aí, a PEC 45, ela traz uma proposta que, ao meu ver, é uma proposta até radical, porque na proposta da PEC, ela proíbe qualquer forma de incentivo. Ela veda, não existe mais incentivo fiscal. Eu acho isso muito temerário. Né? Falta um projeto de país há muito tempo, né? Falta. A gente falta de discutir essa questão fiscal. E aí vem a PEC e diz, ó, acabou o incentivo, não pode ser dado incentivo. Só que isso eu acho muito radical, porque alguns setores, como eu disse, para um setor desenvolver, ele necessita um pouco desse incentivo. Às vezes ele vai necessitar. Então, eu preciso identificar isso. O problema é que eu vou dar incentivo não por uma questão econômica, de política econômica, mas sim por uma questão de pressão que aquele setor pode dar nos políticos. Então, esse é o problema do incentivo. E aí, no Brasil, a gente passa por isso. Agora, como é que funciona isso nos outros países? Todos os países dão incentivos. Todos eles dão. Mas de forma regrada, não como é feito aqui.
Mais uma vez, o que aconteceu no passado não serve, né? Porque, na verdade, foi uma alternativa tributária, mas que não conseguiu se solidificar, se manter, né? Baixando os Sim. tributos para aquecer a indústria automobilística e, com isso, os empregos, mas essa estrutura não conseguiu se manter e, com isso, a gente não teve a continuidade. O que me interessa nesse ponto é que os nossos países irmãos, né, os nossos vizinhos aqui, que é o caso da Ford, que anuncia que deseja o seu desejo de sair para se deslocar para Uruguai e para a Argentina. Então, será que a lição está tão perto da gente, assim, um bom exemplo está tão perto da gente e a gente ainda assim não pratica? O que é que você acha disso? Veja, a Argentina ela está em um caos econômico social sem paridade. A Argentina ela é um caos. As medidas que foram dadas pelo governo argentino, eles estão aumentando a pobreza. Hoje, se não me engano, foi ontem isso, o governo argentino ele fez mais um programa de governo de congelar preços. Congelar preços gera escassez. Nós sabemos bem disso. Então, a Argentina está um caos. O Uruguai, é um país que eu adoro, o Uruguai, de quando me aposentar eu quero ir morar no Uruguai. Ele vem com um projeto do governo melhorando as condições, a atratividade para investidores. Só que a saída dessas empresas, Floriano, elas são uma questão que está ocorrendo em todas as Américas, Norte, Sul e Central. Essas empresas elas estão saindo, principalmente do setor de automobilístico, e eles estão indo para o México. Quem é que não está indo para o México? As indústrias francesas, Renault, Citroën. Quem é que está investindo no Brasil? Renault, Citroën. Por quê? Motivo simples. Fora outras questões que eu vou citar, mas o México ele é um país estratégico, porque eu estou no meio. Se eu quero mandar um veículo para Canadá e Estados Unidos, eu estou no México. É só atravessar a fronteira, o veículo chegou, ele está no meio. Se eu quero mandar o veículo para a América Central, eu estou aqui do lado também. É só ir para frente. Se eu quero mandar ele para a América do Sul, é só jogar o veículo para trás. E ele chega. Então, estrategicamente, para a indústria automobilística, o México ele é central. Então, a questão é essa. Por que os franceses não vão para o México? Porque os franceses não têm entrada no mercado americano. Então, o francês, eu vou para o México para quê? Eu vou ficar longe do meu mercado, porque o mercado francês é o quê? O hemisfério sul. Então, por isso que eles vêm para o Brasil, Argentina, Uruguai. E as empresas americanas, elas estão subindo, inclusive a Volkswagen, ela está subindo do México por causa disso. E no México, eu estava vendo uma pesquisa recente, estava estudando isso, o custo no México, ele é um custo que fica em torno de 44% a menos do que no Brasil. O custo para a empresa é 44% menor do que no Brasil. A média é essa. Então, isso traz uma atratividade também muito grande para o cenário mexicano. E aí a gente tem outras questões. O Brasil, para você ver como isso é engraçado, o Brasil ele tem um acordo comercial com o México no setor automobilístico, que esse acordo ele permite que os veículos fabricados no México entrem no Brasil com uma redução tributária gigantesca. Por que foi feito esse acordo? Porque nós mandávamos veículos para o México também. O México mandava para cá, a gente mandava para a Argentina. A Ford é um exemplo disso. A Ford, você tem a camaçaria, ela fabricava o Fiesta, eu acho que o Fusion era na Argentina, o era o Export, e o outro era no México. Era assim a Ford. E ele fazia o trade em relação aos veículos. Então, eu tenho outra vantagem. Eu vou para o México, eu vou conseguir mandar para o Brasil com benefício fiscal incrível. Então, eu vou ficar no Brasil por quê? Eu vou ficar no Brasil por quê? Com essa disparidade do dólar. E no sentido de legislação trabalhista precária, na verdade é uma tendência mundial, porque a crise estrutural do direito do trabalho ele está sendo repensado, só que alguns países têm algumas políticas estrategistas assim, né, de socorrer. Por exemplo, essa questão da uberização, né? Alguns países, até mesmo cidades, por exemplo, Itália, cidades da Itália conseguem socorrer, né, esse tipo de categoria por uma questão de interesse político naquele momento. Então,
está havendo uma grande crise mundial das relações do trabalho formal, por conta dessa crise toda de proteção, da industrialização, da falta de incentivo, que eu acho que a gente está aqui, finalmente, né, Pedrinho? Estamos conversando o mesmo idioma, depois de tantos e acalorados debates, finalmente, sinal de que milagres acontecem, estou brincando. E aí, e essa questão no México, a reforma trabalhista que a gente viveu aqui, eles viveram um pouquinho antes da gente, uns 3 anos antes. Então, o cenário, a mesma retórica de postos de trabalho, incentivos, só que o que acontece lá é uma valorização, né, da moeda, uma segurança política maior no sentido de governança interna. Então, são motivos que o que eu penso assim, Pedrinho, é que me parece que foi uma decisão um pouco rápida. Você não acha? Porque para você deslocar, em termos políticos, as coisas podem mudar, e principalmente no ano pandêmico, né? As coisas podem. Eu sei que aqui está muito ruim, nosso país está muito ruim faz tempo. Mas fechar uma fábrica, decidir abrir em outro local ou direcionar a linha de produção, será que não foi uma decisão assim, um pouco no impulso, sem analisar os fatores todos concretos, ou você acha que realmente não tinha outra decisão a ser tomada que não a saída? Não, essas multinacionais, as decisões, elas são empresas até bem engessadas, todas elas. E as decisões, elas são tomadas com muito cuidado e muita análise. De vez em quando eles fazem umas besteiras grandes, mas as decisões são muito analisadas. Não foi uma decisão repentina, não foi nada culpando a pandemia, não foi nada disso. Realmente são decisões estratégicas tomadas pelas empresas. Usaram isso na justificativa, na nota legal eles usaram, né? Exatamente. Eles usaram, mas internamente eles. Mas a pandemia, veja, a pandemia ela não vai interferir, porque é um negócio que você sabe que vai passar. E essa o grosso das empresas também é exportação, então não cola muito essa questão da pandemia. E aí, quando você vai no México, você fala em questões trabalhistas, eu estava vendo um cálculo dizendo que no México, a média da hora do trabalhador na indústria automobilística é de R$33 e alguma coisa. No Brasil é de 34. Ou seja, praticamente a mesma. A diferença ela fica menos de R$1. Isso me chamou muita atenção. Então, a questão não é o salário pago ao trabalhador. A questão não é essa. A questão, ela é, primeiro, um fator estratégico muito forte. Segunda, a questão da desvalorização cambial. Isso também interfere muito, mas não foi o principal motivo, porque eu exporto em dólar. Então, isso também não foi o principal motivo. Mas eu tenho o custo Brasil, que ele tem que ser discutido. E aí, o custo Brasil... quando a gente começa a discutir o custo do Brasil, a gente tem que discutir o custo trabalhista, a gente tem que discutir o custo fiscal, a gente tem que discutir a insegurança jurídica, a gente tem que discutir o baixo nível de educação do trabalhador brasileiro, do brasileiro em geral. A gente tem que discutir o baixo nível de saúde pública que nós temos. Então, tudo isso está dentro do custo do Brasil. Os nossos problemas de infraestrutura, tudo isso está dentro do custo do Brasil. Então, tudo isso interfere e muito numa questão empresarial. Muito. A nossa carga tributária, ela é absurda. É absurda. Eu estava comentando ontem numa aula, dizendo o seguinte, no setor, por exemplo, se eu for discutir aqui setores, e aí, vejam o seguinte, se eu falo, até tinha deixado anotado aqui para ti isso, se eu estou falando de carga tributária, no setor de telefonia, por exemplo, de telecomunicações, a carga tributária do setor de telecomunicações, eu botei aqui, 47%. Da tua fatura de telefonia, 47% é tributo. Tu sabe qual é, Florian, o lucro médio das empresas no setor? 6,2%. Quer ver o negócio? Veja, energia. Energia é uma questão essencial. Todo mundo em casa, o custo da energia, como é que está? Carga tributária, 45%. 45%. Qual é o lucro das empresas do ramo de energia? 11,8%. Serviços, né? Serviço, carga tributária, 23%. Qual o lucro? 18%.
Então veja que o Estado brasileiro, na verdade, ele é sócio das empresas. E ele é um sócio com uma participação bem diferenciada. No varejo, a carga tributária ela passa de 36%. E eu conheço empresas no varejo que o lucro da empresa é 8%. Esse dado que você trouxe é muito interessante porque o PIB, né, ele era uma tendência, principalmente aqui no nosso estado, em Pernambuco. O setor sucroalcooleiro, ele foi campeão por muitos anos, né, de maior jato aí de investimento no nosso estado. E agora já tem um certo tempo que o setor de serviços ele tem ocupado esse ranking como um estado que tem litoral, tem agreste, tem diversos aspectos aí de turismo e diversos serviços, diversos. Só que para justamente no trabalho, serviço, vamos associar trabalho intelectual, né? Uhum. Claro, a nossa Constituição proíbe a diferença de trabalho manual e trabalho intelectual, só que a gente tende a associar isso a um profissional liberal autônomo, ou seja, informal, né? Ele vai buscar a sua própria renda e não uma proteção social. Então, esse contexto para perguntar, vamos interpretar essa saída dessas grandes indústrias como uma tendência de um setor econômico, o setor de indústria automobilística, mas que vai gerar uma repercussão futura para o país, no sentido trabalhista e no sentido tributário. Será que o futuro do país ele está caminhando para uma desregulamentação trabalhista, né? Nesse sentido, você pode até falar apenas no tributo, porque eu também não vou lhe cobrar outras coisas, né? No aspecto tributário, desregulamentação para que cada vez mais o salário ele fique livre de impostos, ou a gente vai tender aí para um resgate de proteção social para essa categoria informal, autônoma, e aí surgirão novos tributos, novas perspectivas diante disso. Qual a tua opinião em relação a isso? Vê, como eu sou um economista frustrado, tudo eu vou atrás de números. Eu escrevi um artigo recentemente e por isso que eu captei, estou com esses números bem anotados aqui. Acompanhe comigo a evolução do desemprego do Brasil com os Estados Unidos, comparando com outro. Março de 2020, nós tínhamos 12,2% de desemprego, os Estados Unidos 4,4%. Abril, que é quando começou o coronavírus com força, nós ficamos com 12,6%, os americanos foram para 14,8%. Isso é ótimo, né? Isso é muito bom. O Brasil, o desemprego não cresceu tanto como os americanos. Tá? Veja, em junho, 13,3%. Brasil. Estados Unidos, 10,2%. Fevereiro, 13,5%. Estados Unidos, 6,2%. Então, esse dado ele é bem interessante porque ele mostra o seguinte: quando eu comecei a crise, o desemprego nos Estados Unidos ele subiu. Ele cresceu, ele pulou de 4,4% para 14,8% de um mês para o outro. No Brasil, ele pulou o quê? De 12,2% para 12,6%. Nada. Ou seja, a gente ficou no mesmo problema nosso, de cada dia. Só que o que aconteceu? Em fevereiro, agora, de 2021, os americanos estão com uma taxa de 6,2% e nós com uma taxa de 13,5%. Ou seja, a indústria americana ela foi capaz de contratar muito mais rápido do que a nossa. Lógico, fatores econômicos, isso interfere. E socorros, né? Socorros emergenciais, porque os números de seguro-desemprego que foram libertos, a forma de socorrer em crise é diferente, né? Como eles interpretaram aí os valores, tudo, quanto que eles deram, os cheques, e que retornaram para a economia, isso aí também é bem diferente. Exato. A gente está falando, mas veja, a gente está falando de uma potência, que ela vai jogar, só agora ele jogou no mercado 1,3 trilhões, vai jogar em infraestrutura mais 3 trilhões. Agora, e que sabe quem é uma corrida presidencial aí, né, nessa virada. Exatamente. Agora, o programa brasileiro de proteção, ele foi um programa, numericamente, foi bem relevante a nível mundial. A gente pode discutir a forma que foi dada. Eu estava vendo dados tiveram militares que receberam auxílio, isso é um absurdo. Funcionários públicos recebendo auxílio, prefeitos recebendo vereadores, isso aí num país sério estava todo mundo preso. Aqui estão discutindo aí se os caras vão devolver. Vão conseguir pegar agora, a desorganização é tão grande que eles vão conseguir pegar agora com a Receita Federal, com a declaração de imposto de renda.
Mas ontem tem um programa muito interessante, foi o programa israelense, né, de socorro ao trabalhador. Foi muito interessante, porque eles deram um cartão de crédito e nesse cartão o recurso estava ali. E ele tinha ali, gaste, gaste. Porque o que é que os americanos eles fizeram? Os americanos pegaram o dinheiro e guardaram. Eles não gastaram, eles guardaram. Eles disseram, não sei o que vai ser para frente, vou guardar. Guardaram. E aí os israelenses, com medo disso, eles botaram, eles não deram o dinheiro. Feito os americanos deram. Eles deram o Foi cartão. vacinação também, né? Exato, eles gastam. Gasto. E aí voltando um pouco a esse dado, a questão trabalhista, a discussão que eu penso que o direito do trabalho ele deve começar a ter é como o direito do trabalho ele vai ser uma mola para gerar emprego. A função do direito do trabalho é gerar emprego. É essa a função. Então, como é que eu vou ter uma legislação trabalhista que ela vai proteger o trabalhador? Sim. Eu não concordo com vários teóricos que dizem por aí que eu tenho que dar para o trabalhador o salário dele e acabou. Ele não. Eu preciso ter, sim, uma proteção do trabalhador. A gente tem que identificar que a gente está num país subdesenvolvido. Então, a questão social ela é muito forte. Eu peço vênia, Pedrinho. Achei que a gente não ia discordar em momento nenhum nesse vídeo, mas a gente... tem que discordar, é impossível. Não tem que discordar. Impossível. Veja, não é pesar demais um ramo que já é tão maculado? Será que não é outro ramo que deve garantir emprego? Eu penso que o direito do trabalho é para melhorar a condição do emprego. É uma questão qualitativa e não quantitativa, né? Dar essa condição melhor para o trabalhador, até para que ele consiga, né, muito pouquinho, de pouquinho em pouquinho, negociar diretamente com o seu empregador, que é o ideal. Né? Potências como Estados Unidos, né? Eles têm aí estratégias de bilateralidade, de mudanças nas relações de trabalho, como fonte, né? Aqui a gente ainda está numa tendência muito rígida ainda da legislação, um poder para o sindicato, mas a gente ainda tem essa distância, porque há uma discrepância muito grande. Então, eu penso que o direito do trabalho não tem como ter essa responsabilidade de gerar emprego, né? Talvez você esteja falando do custo, reduzir o custo, né? O direito do trabalho ser responsável por reduzir o custo e, com isso, ter mais acesso, né? Só que reduzir custo e qualidade são opostos, né? Então, na história do nosso país, né? Na história do nosso país. E aí, é uma coisa que eu peço para você esclarecer, se é isso mesmo que você estava querendo falar, ou se é uma mudança realmente de estrutura para que, nessa tendência de trabalho informal, né? Porque, do jeito que é hoje, nem o direito do trabalho nem alcançaria a informalidade, não alcançaria, que é o problema da uberização, né? Então, uma mudança protetiva para alcançar que finalidade? Era isso que eu estava querendo entender melhor de você. Ambas as coisas. Porque eu concordo que quando eu falo de direito de trabalho, eu estou focando em um único ramo. Porque a gente não deve. O grande erro nosso, e eu puxo para mim também esse erro, é a gente pensar o direito como direito de trabalho, direito civil, direito tributário. Não, o direito é direito. Acabou. É direito. Se você pensar o direito dividido, você não está pensando nada. A gente está discutindo direito. Então, eu concordo e aí isso que eu digo que até eu mudei um pouco de opinião, quando as pessoas dizem, olha, o direito de trabalho ele gera o desemprego. Não. Eu acho que o que é que falta no direito brasileiro? E aí o direito de trabalho entra nisso. Eu acho que falta a gente discutir um pouco os efeitos que as legislações elas trazem. E o direito trabalhista, ele é um direito que ele interfere diretamente tanto no bem-estar do trabalhador, como você está me dizendo a questão da proteção, mas ele interfere também na geração de empregos. Porque, veja, por que no Brasil você não teve uma demissão tão grande, proporcionalmente, claro, na pandemia? Porque o custo do trabalhador já está internalizado no custo da empresa. E aí, se a gente vai uma outra discussão que você não para nunca. Esse custo do trabalhador vai no custo do produto, por isso que o produto aqui é caro. Pedro, mas a culpa é do custo do trabalhador. Não, meu amigo. A culpa é também disso, mas principalmente da questão tributária, da ineficiência do Estado e várias outras questões. Então, não bote a culpa só em custo do trabalhador. Mas existe um outro problema. Quando eu vou contratar, eu vou aumentar o meu custo da minha empresa.
E é isso que eu digo que a gente deve pensar. Quando eu digo que o direito de trabalho ele deve também gerar emprego, é nesse sentido de que, olha, empresário, se você contrata esse cara aqui, para você vai ser vantajoso. Ah, mas o custo dele é muito alto. Sim, vamos ver outras questões. E é isso que eu digo, que a gente tem que pensar o direito nessa forma. Não só o direito do trabalho, você tem razão. O direito, ele tem que ser uma forma de criar emprego, de criar igualdade, e não de criar desigualdade. Porque o direito do trabalho, ele cria uma desigualdade? Cria. O direito tributário cria? Se cria. O direito civil cria? Cria. O direito penal cria. Então, o direito ele tem que criar oportunidades. E aí, quando a gente fala do direito no Brasil, a gente não discute isso. O direito do trabalho, qual é a discussão? Que uma vez já me meti num evento, aquelas frias que você se mete sem querer. Eu tinha defendido a minha dissertação era sobre direitos fundamentais, eu fui cair num evento sobre direitos fundamentais sociais. E aí, qual é a discussão? A discussão, na época, era a possível, né, saída dos sindicatos e a queda do financiamento dos sindicatos. Então, a discussão todinha era em torno do aumento de proteção do trabalhador pelo direito do trabalho. Gente, a discussão não é essa. A discussão é como eu vou fazer para que o trabalhador ele esteja protegido e, ao mesmo tempo, eu consiga gerar emprego. E essa discussão. Financia o sindicato, né? Outras formas de financiar o sindicato. Exato. Não, mas aí a gente tem que ter uma discussão até do papel do sindicato. Sim. Eu achei muito engraçado recentemente, eu estava vendo a questão da LG, você falando de sair de empresa, a LG está saindo de Taubaté, se eu não me engano. Saiu a LG e a Ford de Taubaté, se eu não me engano. É isso que o município vai destruir o município. E aí a LG saindo, aí o sindicato disse que iria tomar a frente das negociações. Aí eu disse, mas o sindicato como é que eu vou garantir os empregos? Só que não, que foi o sindicato que fez greve, fechou a porta da fábrica e ninguém entra. Mas, cara, se eu tô com o meu emprego em risco, por que eu vou parar a fábrica? Eu tenho que discutir como eu vou garantir os empregos dessas pessoas, qual é a melhor forma. O sindicato ele tem que ser isso. O sindicato ele tem que pegar o empresário e o poder público, botar na mesa e dizer, vamos resolver o problema do emprego. E não sair fechando o portão de fábrica. Você inflama isso. Então, por isso que eu acho que a gente tem que discutir um pouco mais a função do direito. E não jogar a culpa disso na questão dos trabalhadores. A gente joga a culpa do custo do Brasil no custo dos direitos trabalhistas. Não é tão grande, não. Está internalizado. O custo dos direitos trabalhistas, ele faz o quê? Ele impede a geração de novos empregos. Isso aí ele atrapalha. Não só o custo do direito trabalhista, a insegurança jurídica. Eu vejo o caso da churrascaria de fogo de chão. Sim. Eu nem sei nem como ficou. Aquele caso ele é absurdo. É absurdo. Como é que eu pego uma empresa que já está quebrada, mando recontratar todo mundo que foram pagos todos os direitos trabalhistas e ainda aplica uma multa de 4 milhões na empresa? A discussão era a modalidade, porque eles usaram a modalidade de fato do príncipe, que Sim. No direito do trabalho é quando a administração pública diz que tem que terminar, né? Que não foi o caso, Exato. Aqui foi o vírus, não foi culpa de lá do Rio. Então, é a má aplicação da modalidade, que eles conseguiram aí reverter essa demissão em massa. E aí, veja, e aí segurança jurídica ela gera isso. E aí a gente está discutindo isso, aí isso que eu acho interessante na discussão do direito, né, a nossa discussão, né, nós acadêmicos, o que é que acontece? As pessoas pegam esses trechos e dizem, não, esse trecho isso é verdade. Então o direito do trabalho ele tem que proteger, ou o direito do trabalho é o culpado do desemprego. Só que não, cara. A insegurança jurídica, o problema da insegurança jurídica é a justiça trabalhista. De forma alguma. Eu tenho em toda a justiça a questão de segurança. Veja o caso da soja verde que a gente teve aqui no Mato Grosso. Veja as decisões que vêm todos os dias, a lentidão do Poder Judiciário, isso causa segurança jurídica. Então, o grande problema que eu vejo no direito do trabalho é que caiu naquela mácula de que tudo é culpa do direito do trabalho. Que aí o direito tributário ele entra também nessa brincadeira, tudo é culpa do direito tributário. Só que o que é que acontece? Nós, tributaristas, eu chego e digo, a culpa é minha mesmo. A culpa é minha. A carga tributária é absurda no Brasil. Eu quero criar igualdade social como? Veja a loucura. O imposto. Eu vou no Walmart, lá em Miami, e eu vou pagar quanto de imposto? 6,5%. Acabou. Só isso. E alguns produtos são zerados. 6,5%. Tá bom. Eu vou aqui, no Brasil, num Big Bom Preço. Vou pagar quanto de imposto? Em média, 30 e poucos %. E sem saber, né, que eu tô pagando isso.
né? E onde é que está a transparência? A gente compra, a gente fica sabendo qual é a carga tributária. Exato. E é pior, Florinha, pior. Viajar para comprar mais em conta. Não, e veja, e o pior, quem vai pagar 30 e poucos por cento, então, imagina o quilo do feijão. O quilo do feijão, o imposto ele deve ser em torno de 30 e alguma coisa por cento. Deve ser entre 25 e 30. Não sei como é que tá. Então, um juiz que ganha seus 40 mil por mês vai comprar aquele quilo de feijão. Ele vai pagar quanto de imposto? 25, 30%. A funcionária da casa dele, que ganha um salário mínimo, vai pagar quanto? 25, 30%. O imposto é o mesmo. E aí, onde é que está aí na proteção social? Onde é que está a proteção social aí? E aí a gente vai para o outro lado. Transmissão de patrimônio. Quem é que recebe a herança? É o pobre? Não, o pobre só recebe dívida. Quem é que vai receber a herança? O rico. Aí nos Estados Unidos, o imposto de transmissão de herança é 60%, cara. Aqui é quanto? 8%. Aí me diga como é que eu chego na televisão, me candidato a um cargo público e digo que eu estou aqui para proteger o mais pobre e o meu sistema tributário é desse. Então, quando a gente pega e bota a culpa no direito do trabalho, a gente esquece de olhar esse lado do direito tributário. O direito trabalhista, ele tem que existir? Tem. O direito trabalhista tem que proteger o trabalhador? Tem. O trabalhador, ele é hipossuficiente? Na grande maioria das vezes, é. Só que o direito trabalhista, ele também tem que gerar emprego. Só que o direito tributário, ele também tem esse problema. O direito tributário, ele tem que gerar emprego. O custo tributário de uma empresa é altíssimo. Então, a empresa, ela, como eu estava mostrando para você, a empresa, ela é sócio. Ela tem como sócio o Estado. Então, ao invés de eu contratar mais gente, eu vou ter que pagar imposto. Aí soma a tudo isso, o imposto que eu devo pagar, o custo trabalhista aí dentro, infraestrutura, soma tudo isso, e aí você tem o famoso custo Brasil. E veja que interessante, Pedrinho. Eu já apliquei questionário para entregador de aplicativo, trabalhadores em aplicativo, e já analisei diversas pesquisas desses trabalhadores, dessa categoria. E o que eles querem, né? Uma pergunta, o que é que vocês querem da proteção social? Não, a gente não quer ser seletista, a gente não quer a proteção trabalhista, porque isso aí é rigoroso, tá fora de moda, praticamente. Mas a gente quer o quê? A gente quer saber qual é o nosso salário, a gente quer saber as condições de desligamento, a gente quer ter a condição de se defender, porque eles são sumariamente desligados, e muitas vezes isso há uma comunicação para os outros apps que eles são cadastrados, né? Então, eles não conseguem se defender. Ou seja, a confusão que existe dentro da legislação, ela não tem, a gente falta essa clareza pedagógica, né? A gente não tem, a maioria, o brasileiro médio não consegue analisar isso, não consegue, e ele acaba analisando de uma forma confusa isso, no sentido de o que é melhor para ele. Não, eu não quero a proteção trabalhista, eu prefiro aqui muito mais esse trabalho em aplicativo. Teve um que respondeu assim para mim: o trabalho em aplicativo é a profissão do jovem brasileiro, né? Como já é tendência, já é a moda que acontece, e eu nem quero outro tipo de proteção. Mas quando você pergunta para ele, tá, ok, você não quer isso, mas o que é que você quer? É proteção trabalhista, ele quer salário, né? Então é tão confuso. O problema é incorporar isso. A grande questão, diversos países, Califórnia, houve um referendo, né? Eles iam ter uma legislação protetiva, mas aí a Uber conseguiu barrar essa legislação. Quando você espera do país, do Congresso Nacional, a gente tem aí, só ano passado, 40 projetos sobre trabalho em app, em um ano em pandemia, no Congresso Nacional. Mas a gente precisa da classe trabalhadora. Se a classe trabalhadora não se movimentar, a gente não vai ter uma legislação moldada para a necessidade dessa classe. Mas essa classe não sabe o que quer ainda, porque ela está nessa confusão, né, de rigidez para flexibilidade, de tendência, porque é uma confusão que a gente, né, que está inserido na norma, a gente não consegue resolver. Então, uma nova morfologia do trabalho que já nasce errado, né? Já nasce errado, porque solucionar isso, você nunca vai resolver. Eu digo a você, eu estou no meu 3º ano de doutorado. Eu comecei com a ideia e hoje estou com uma ideia totalmente diferente, no sentido de qualidade do trabalho, né? Porque eu ligava a qualidade ao trabalho formal, e hoje em dia não estou ligando mais isso.
Não tem como ligar mais, porque é uma nova morfologia do trabalho, né? É um trabalho via algoritmo, então a gente não pode interpretar como interpretava no passado. Então, para a gente encerrar, que já estamos quase chegando a 1 hora de conversa aqui, que passou Já? voando. 2 professores, quando se encontram, é sempre assim. Parece que só passaram 10 minutos, né? É isso, é tendência. Qual a sua fala nesse final de o que é que o direito tributário poderia ensinar para o direito do trabalho, o que é que o direito do trabalho poderia ensinar para o direito tributário, para que a gente não sofresse tanto com, vamos imaginar, lá para frente a Uber resolve sair do país, o iFood e sua rede resolve sair do país, imagina, né, como iremos sofrer lá na frente. Então, quais são as lições aí que a gente pode deixar para o mundo do trabalho e para o mundo do direito tributário? Faço a mínima ideia. É o seguinte, Florian. A gente tem que entender, e aí o brasileiro tem que entender isso, e aí quando digo brasileiro, eu estou me inserindo. Eu não sabia dessa pesquisa que você tinha feito. O que me chamou a atenção eu quero o bônus, mas não quero o ônus. Eu tenho que saber que eu tenho que me abraçar com os bônus e com os ônus de tudo. Então, o que é que acontece, né? O que é que eu penso em relação a isso? Cada vez mais eu venho achando que a gente tem que passar por um processo de deslegalização. E aí, quando diz isso, aí volta aquela história do recorte. As pessoas fazem recortes e não vai ter lei para nada. Não é isso, isso é estado anarquista, dedo no olho, voadora, não é isso. Quando eu digo deslegalização, eu sair do ambiente legal, porque é um processo moroso, a legislação ela demora muito a ser atualizada, a sociedade ela vai numa velocidade incrível e a legislação ela não acompanha isso. E aí termina o judiciário vindo com a loucura que é o poder judiciário e acabando com tudo no meio do caminho. Então, a deslegalização ela traz para a administração pública a possibilidade de resolver inúmeras questões. No direito penal econômico, isso já está bem pacificado, já se entende isso como legal, isso é interessante. Eu vou deixar no direito penal apenas os crimes mais horrendos, homicídio, sequestro, vai estar tudo lá. Agora, o restante eu vou para um direito administrativo sancionador. O direito tributário já começa a olhar um pouco isso. O direito do trabalho tem que se esperar nisso. O que eu acho que a gente deve discutir em direito no Brasil? A gente deve discutir mais análise econômica do direito. Principalmente o direito trabalhista. O que é uma coisa que o direito econômico pode lidar ao direito trabalhista, que eu gosto de pensar o direito, como eu já disse aqui, como um ramo só, mas o que eu posso lidar com isso é você estudar análise econômica do direito, você saber que se eu sou contra o Uber, eu faço aquele protesto no meio da rua, contra o Uber, contra isso, contra aquilo, contra tudo isso, tá bom. Se o Uber sair, qual é a quantidade de desemprego que eu vou ter no meu Brasil? Se não fosse o Uber, Rappi, iFood, como é que nós estaríamos socialmente nesse ramo de pandemia? É isso que tem que ser feito. Então, como eu disse, a gente trabalha com incentivos. Adam Smith já dizia isso lá atrás. Então, eu tenho que dar incentivos para que mais empresas de aplicativos elas existam. Para que quem quer trabalhar de aplicativo, trabalhe. Eu mostrei para vocês. Você consegue ganhar R$ 2.700 trabalhando no mesmo tempo do trabalhador. Claro, eu estou trabalhando numa situação hipotética. Eu não sei como é que funciona chamar pelo aplicativo, não sei tudo isso. Agora, uma coisa que me chamou a atenção num negócio que você falou é em relação a eles querem saber por que eles foram desligados dos aplicativos. Isso é uma discussão muito interessante, porque eu tenho o direito de saber por que eu fui desligado. E, ao mesmo tempo, o aplicativo ele tem o direito de me desligar. Então, eu acredito que as regras elas têm que ser claras. As regras elas têm que ser bem expostas, para que eu saiba por que eu fui desligado. E o aplicativo tem que me dizer, olha, se você fizer isso, isso e aquilo, você vai ser desligado. Porque você desligar um funcionário do aplicativo, para o aplicativo é péssimo. Porque eu estou perdendo escala. Eu estou perdendo dinheiro. Então não é bom para o aplicativo desligar o motoboy. E para o motoboy isso é péssimo também. Porque ele perdeu o quê? A fonte de renda dele. Então eles têm que trabalhar em conjunto. O grande problema que eu acho é quando vem o Estado cheio de suas teorias. Tem um livro do Nassim Taleb, eu não sei se eu te mandei na época que eu estava ali influenciando para estudar direito econômico, do Nassim Taleb, chamado Skin in the Game, que é arriscando a própria pele. É muito fácil eu tomar uma decisão quando minha pele não está em jogo. É muito fácil.
Sim. Quando eu estou com o meu garantido, eu vou tomar decisão, porque os efeitos não vêm para mim. Então, eu tenho que tomar a decisão sabendo que quem vai sofrer esses efeitos é o trabalhador. Não é o Uber, não. Porque o Uber, se ele se cansar do Brasil, ele faz feito a Ford. Tchau. O Uber é um aplicativo. A Ford fez tchau, ele foi embora. O Uber ele faz o quê? Tchau, eu vou embora. Eu vou deixar o desemprego. A Ford está saindo. O que é que vai ser desses trabalhadores? Então, ao invés da gente estar os sindicatos discutindo, querendo, fazendo greve, parando tudo, o sindicato tem que estar discutindo o seguinte: Ford, o que é que você precisa para estar no Brasil? Aí o que é que a Ford ela pode dizer? Precisa mais incentivos. A gente volta à nossa discussão inicial, que é aquela bola de neve que o Brasil vive. O sindicato ele tem que ser o meio de aproximar os dois, de aproximar as partes, de garantir que aquele trabalhador ele tem o emprego dele garantido e que eu tenha mais trabalhadores dentro da fábrica e que eu traga mais fábricas para o Brasil. O sindicato ele tem que dizer isso. Eu sei que na cabeça dos líderes sindicais eles sabem disso. Só que é muito mais fácil chegar numa televisão, fechar uma fábrica, botar a faixa, tirar a foto ali, depois entro no meu carro e vou embora. E deixo lá os trabalhadores lá atrás. Ao invés de parar e discutir isso. É isso que o sindicato tem que ter. E o direito do trabalho ele tem uma função super importante em todo o ordenamento. Porque é o direito do trabalho que ele vai garantir uma pacificação social que a gente precisa. E eu só tenho pacificação social o quê? Com dinheiro, com emprego. Eu não conheço ninguém nesse Brasil que vai dizer, eu sou contra o emprego. Você é louco. Todo mundo quer gerar emprego, todo mundo ele quer emprego. E o direito do trabalho ele tem que ser essa mola. Então, o direito do trabalho tem que começar a enxergar os seus efeitos. Qual é o incentivo que eu estou dando? No momento que eu quero endurecer mais em relação à empresa, eu quero que a empresa agora pague mais direitos trabalhistas, quero que a empresa pague isso, pague aquilo. Qual é o incentivo que eu vou dar para a empresa de contratar mais? A análise econômica do direito ela vai trazer essa ajuda. A economia, porque a análise econômica do direito ela não é economia. É outra coisa. A análise econômica do direito é uma forma de você enxergar o direito, não é nem interpretação do direito. A economia ela é interessante. A economia ela traz para o direito algumas respostas que nós somos incapazes de dar. Eu digo que o direito não é ciência, um monte de gente vai me matar quando digo isso, mas o direito não é ciência. Qual é o ramo de estudo do direito? O ramo de estudo do direito é a sociedade. Eu tenho a sociologia que é mais efetiva para isso. A análise econômica do direito, ela mostra isso. Então, a economia, ela traz respostas ao direito tributário, ao direito econômico, e ela também traz essa resposta para o direito trabalhista. Lá no escritório, a gente estava conversando agora há pouco, lá no escritório, todas as vezes que eu vou entrar com a demanda tributária, a gente faz uma análise de risco dessa demanda. Uma análise econômica mesmo, de risco. Quem faz é um economista, isso. Demandas econômicas faz isso. A gente está na discussão do CAD agora, que contratamos uma empresa de neurociência para estudar a marca, se uma marca ela se confunde com a outra ou não. Então, a interligação, essa sinergia com outros ramos do direito, o direito do trabalho ele precisa. O direito do trabalho tem uma sinergia muito forte com a questão social, só que eu preciso enxergar uma economia. E aí eu brinco muito. A economia teórica é filosofia. A economia tem que ter números. Então, agir para que eu tome uma decisão na questão do trabalho, eu preciso de números. Tanto o legislador trabalhista, tanto nós, advogados, tanto os sindicalistas, todos os players do direito do trabalho, eles precisam saber um pouco de decisão, um pouco de teoria da decisão, qual é o efeito que uma decisão vai gerar. E eu tenho que saber, primeiro, o que é que eu quero com o direito do trabalho. Eu quero aumentar emprego, eu quero aumentar garantias, o que é que eu quero? E como eu vou chegar nisso que eu quero? Ao meu ver, a função do direito do trabalho, direito em si, é aumentar renda, é aumentar emprego, é aumentar economia, aumentar tudo. A função do direito é assim, não atrapalhar. Então, como é que o direito vai assumir essa função? Essa é a grande discussão que nós temos que ter. Agora, nos Estados Unidos, a gente fala muito dos americanos, mas os americanos são muito bons nisso. Agora, eu estou vendo aqui no Brasil as pessoas discutindo custo de transação. Uma coisa que desde 1937 se discute no direito americano. Agora tem um monte de gente falando agora como a maior novidade do mundo. A análise econômica do direito, aqui no Brasil, as pessoas hoje estão com a maior novidade do mundo. Gente, isso desde a década de 60 se discute em Chicago. Então a gente precisa estar um pouco mais próximo disso. A gente precisa entender um pouco mais de economia comportamental. E eu gosto dessa sua conclusão, porque tem uma perspectiva solidária, né? É algo que vai ajudar a todos, né? Nós saímos dessa perspectiva de crise, de briga de classes,
que todos os ramos, como você falou, todos os ramos têm uma marca, né, disso, e todos no sentido da liberdade, né, o questionamento em torno da liberdade. E aí a gente sai dessa grande crise e parte para um denominador comum, que é a solidariedade, é o bem viver, né, não é sobreviver, realmente o bem viver numa outra perspectiva, né, não sei se estaremos vivos, se isso será aí uma sociedade para Miguel e os seus coleguinhas que vão viver isso ou não, né? Mas, quem sabe, a gente constrói isso e a gente é partícipe desse mundo, dando essas ideias, né? Quem sabe esse ambiente vai surgir, não vai ser da gente, mas vai ser dos nossos alunos e assim, consequentemente. Pedrinho, muito obrigada. A gente Valeu, Florinha. conversou e trouxe ideias do que chegou a concluir alguma coisa, mas é um tema difícil, é um tema que traz muitos questionamentos, mas eu acho que o escopo aqui foi cumprido, sim, que foi trazer esse melhor de dois, o direito do trabalho e o direito tributário. Beijo. Exato. Obrigada. Beijo, Florinha. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau. Tchau.